Pois, sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória. 1 Pedro 1, 8. O autor da natureza humana não só dotou os indivíduos de afeições, mas também fez delas, em grande parte, a fonte das ações humanas. Assim como as afeições não apenas pertencem necessariamente à natureza humana, mas constituem boa parte dessa natureza, as afeições santas, tendo em vista que pela regeneração os indivíduos são renovados em pessoas íntegras e completamente santificadas, não só pertencem necessariamente à verdadeira fé, mas também constituem boa parte da vida, da nova vida que ele tem. Além disso, como o verdadeiro evangelho é de natureza prática e Deus constitui a natureza humana de modo que as afeições sejam a mola mestra das ações dos homens, isso também mostra que a vida espiritual verdadeira tem de consistir em grande medida nas afeições. A natureza do ser humano é tal que, se ele não for influenciado por alguma afeição, quer de amor ou de ódio, quer de desejo, de esperança, quer de temor ou qualquer outra, ele permanece inativo. Como vemos, essas afeições são a mola que põe o ser humano em ação em todos os assuntos da vida e o faz comprometer-se em todos os seus empreendimentos. São elas que o fazem avançar e o conduzem em todos os seus negócios deste mundo. E o ser humano fica particularmente empolgado e animado com elas, em todos os negócios em que está seriamente envolvido e os busca com vigor. Observamos que o universo humano é excessivamente ocupado e ativo, e as afeições de cada um são a mola desse movimento. Eliminem-se todo amor e ódio, toda esperança e todo temor, toda a ira, todo o zelo e o desejo apaixonado, e o mundo será em grande parte imóvel e morto. Não haveria nenhuma dessas atividades na humanidade, nem busca zelosa por coisa alguma. As afeições fazem o cobiçoso e o sôfrego por lucros mundanos empenharem-se em suas buscas. Fazem o ambicioso perseguir a glória mundana e movem também os libidinosos em sua busca de prazeres e deleites sensuais. De geração em geração, o mundo segue em constante agitação e tumulto na busca dessas coisas. Porém, excluídas todas as afeições, a mola de todo esse movimento deixaria de existir e o próprio movimento cessaria. E assim como nos assuntos deste mundo, as afeições próprias dele são a mola principal do movimento e das ações humanas, bem como nas questões espirituais, a mola das suas atividades são as afeições espirituais. As afeições santas, no caso de alguém regenerado. Aquele que só tem conhecimento doutrinal e especulativo, sem afeições, jamais se comprometerá verdadeiramente com o Evangelho. Com efeito, nada é mais patente do que as coisas do Evangelho se apoderarem da alma do ser humano tanto quanto a influenciam, se ele é regenerado. Multidões muitas vezes ouvem a palavra de Deus e com isso tomam conhecimento de coisas infinitamente grandiosas e importantes que muito de perto lhes dizem respeito. E tudo quanto ouvem parece não ter efeito nenhum sobre elas, nem lhes causar a mínima mudança de disposição e conduta. Isso porque nenhuma dessas pessoas é afetada pelo que ouve. Muita gente ouve a miúde sobre as gloriosas perfeições de Deus, de sua onipotência e ilimitada sabedoria, de sua majestade infinita e de sua santidade, pelo que ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal, nem contemplar a iniquidade, nem mesmo os céus são puros a seus olhos. Essa gente ouve sobre a bondade e a misericórdia infinitas de Deus e sobre suas excelentes obras de sabedoria, poder e benignidade, nas quais se vêem as manifestações admiráveis dessas perfeições. Tais pessoas ouvem especialmente sobre o inefável amor de Deus e de Cristo, e sobre os grandes feitos e sofrimentos do Salvador, sobre as grandiosidades do outro mundo, sobre o tormento eterno de suportar a fúria e a ira do Deus Todo-Poderoso, sobre a infindável bem-aventurança e glória na presença de Deus e no fruir do seu terno amor. Essa gente também ouve os mandamentos peremptórios de Deus, seus conselhos e advertências graciosos e o doce convite do Evangelho.
Digo que tais pessoas sempre ouvem tudo isso, mas continuam como antes, sem nenhuma alteração perceptível, seja no coração, seja em sua prática, pois não são sensibilizadas pelo que ouvem, e sempre será assim até que sejam afetadas. Ouso dizer que jamais ocorreu nenhuma mudança considerável na mente ou na conduta de nenhuma delas, por nada de natureza espiritual que tenha lido, ouvido ou visto, que não lhes tenha comovido as afeições. Se as afeições não são tocadas, nada acontecerá. Nunca nenhum homem natural buscou séria e diligentemente sua própria salvação. Nunca nenhum clamou por sabedoria, alçou a voz pedindo entendimento, ou lutou com Deus em oração, suplicando misericórdia. Tampouco nenhum jamais foi humilhado e trazido aos pés de Deus por coisa alguma que tenha ouvido ou imaginado da sua própria indignidade e de que merece a indignação de Deus. Nenhum tampouco foi induzido a buscar refúgio em Cristo enquanto ainda tinha o coração inalterado. Também nunca nenhum santo foi despertado da condição de chama fria e exânime, nem se recuperou de um estado de decadência espiritual e foi trazido de volta de um lamentável afastamento de Deus sem que tenha tido o coração afetado. Resumindo, jamais se realizou nada significativo pelas coisas do Evangelho espirituais no íntimo ou na existência de nenhum vivente cujo coração não tenha sido profundamente afetado por tais coisas. Em toda parte, as Sagradas Escrituras situam a vida espiritual principalmente nas afeições, tais como o medo, a esperança, o amor, o ódio, o desejo, a alegria, o pesar, a gratidão, a compaixão e o zelo. As Escrituras situam muito da vida espiritual no temor piedoso, de tal modo que este é muitas vezes identificado com o próprio caráter das pessoas verdadeiramente regeneradas, que tremem ao ouvir a palavra de Deus, temem perante ele e têm a carne trêmula de medo dele. Pessoas que receiam o juízo de Deus, cuja excelência lhes infunde assombro e seu terror cai sobre elas, entre outras coisas. Além disso, uma designação comum atribuída aos santos nas Escrituras é tementes a Deus, ou aqueles que temem o Senhor. Uma vez que o temor de Deus constitui grande parte da piedade verdadeira, em geral é muito comum a piedade verdadeira ser chamada de o temor de Deus, como sabem todos quantos conhecem um pouco da Bíblia. Por isso, as Escrituras muitas vezes tratam a esperança em Deus e nas promessas de sua palavra como parte considerável da verdadeira vida espiritual, mencionando-a como um dos 3 importantes fatores em que a nova vida consiste, em 1 Coríntios 13, 13. A esperança no Senhor também é frequentemente apontada como o caráter dos santos. Bem-aventurados aqueles que têm o Deus de Jacó como seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Salmo 146, 5. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, 7. Sede fortes e corajosos, todos vós que esperais no Senhor. Salmo 31, 24. E outras referências semelhantes em outras partes. O temor espiritual verdadeiro e a esperança muitas vezes se juntam, como se a combinação deles constituísse o caráter dos verdadeiros santos. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam pelo seu amor. Salmos 33, 18. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam no seu amor. Salmo 147, 11. A esperança é uma porção tão considerável da verdadeira vida espiritual que o apóstolo chega a afirmar que somos salvos na esperança. Romanos 8, 24. A qual ele se refere como capacete do soldado cristão, tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5, 8. A esperança é a âncora firme e segura da alma que impede de ir a pique nas tempestades deste mundo maligno. Essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior, além do véu. Hebreus 6, 19. É mencionada como fruto e benefício grandioso concedidos aos santos verdadeiros pela ressurreição de Cristo.
Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1, 3. As Escrituras atribuem a vida espiritual verdadeira, em grande medida, à afeição do amor a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, o amor ao povo de Deus e à humanidade. Os textos em que isso se expressa, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, são inúmeros. Sobre isso, veremos mais adiante. A afeição oposta, o ódio, cujo alvo é o pecado, também é mencionada nas Escrituras como parte não desprezível da verdadeira vida espiritual. O ódio é citado como o meio pelo qual se pode conhecer e distinguir um homem que verdadeiramente é regenerado. O temor do Senhor é odiar o mal. Provérbios 8, 13. Do mesmo modo, os santos são convocados a dar provas da sua sinceridade mediante essa afeição. Vós que amais ao Senhor, detestai o mal, ou odiai o mal. No Salmo 97, 10. O salmista muitas vezes o menciona como prova de sua sinceridade. Viverei em minha casa com o coração íntegro. Não me voltarei para a desonestidade. Detesto o que os homens maus fazem. Não participarei disso. Salmo 101, 2 e 3. Rejeito toda a vereda da falsidade. Salmo 119, 104. O mesmo no versículo 128. Novamente, em Salmos 139, 21, é dito: Senhor, não odeio eu os que te odeiam, não detesto os que se levantam contra ti. O desejo santo, manifestados em anseios, fome e sede de Deus e de santidade, também é mencionado com frequência nas Escrituras como parte essencial da verdadeira vida que foi regenerada. Senhor, o teu nome e a tua reputação são o desejo de nossa alma. Isaías 26, 8. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27, 4. Minha alma tem sede de ti, meu ser anseia por ti, em uma terra seca e sedenta, onde não há água. Assim eu te contemplo no santuário. Salmo 63, 1 e 2. Ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. Minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Salmo 84, 1 e 2. Minha alma se consome no anseio constante por tua palavra. Salmo 119, 20. O mesmo desejo é mencionado em Salmos 73, 25, 143, 6 e 7, 136 e Cantares 3, 1 e 2 e 6, 8. No início do Sermão do Monte, Cristo fala desse mesmo desejo e dessa mesma sede como algo que caracteriza uma pessoa verdadeiramente abençoada, bendita, salva, regenerada. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Mateus 5, 6. Apocalipse 21, 6 mostra que essa sede santa é excelente como condição para tomar parte das bênçãos da vida eterna. E quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. As Escrituras falam da alegria santa como parte fundamental da verdadeira vida espiritual. É assim que o texto sagrado a representa. Como parte essencial da verdadeira vida regenerada, ela é sempre enfatizada e fomentada com vigor. Agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Salmo 37, 4. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Salmo 97, 12. Regozijai-vos no Senhor, vós justos. Salmo 33, 1. Alegrai-vos e exultai. Mateus 5, 12. Meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 3, 1. E alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Filipenses 4, 4. Alegrai-vos sempre. 1 Tessalonicenses 5, 16. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Salmo 149, verso 2. A alegria é contada entre os principais elementos do fruto do Espírito da graça. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e etc. Como está em Gálatas 5, 22.
O salmista menciona a sua alegria santa como prova da sua sinceridade. Alegro-me tanto nos caminhos dos teus testemunhos, quanto em todas as riquezas. Salmo 119, 14. O pesar espiritual, o pranto e o quebrantamento do coração também são citados como parte significativa do verdadeiro homem regenerado. Esses sentimentos são quase sempre mencionados como qualidades características dos santos genuínos e parte predominante do seu caráter. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mateus 5,4. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito arrependido. Salmo 34, 18. O Senhor me ungiu para restaurar os de coração abatido, consolar todos os tristes. Diz Isaías 61, 1 e 2. Afirma-se com frequência que esses sentimentos piedosos de pesar e quebrantamento do coração não são apenas algo excelente no caráter próprio dos santos, mas também são em si mesmos particularmente aceitáveis e agradáveis a Deus. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Salmo 51, 17. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Isaías 57, 15. Mas darei atenção a este, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Isaías 66, 2. Outra afeição mencionada a miúde, por revelar muito do verdadeiro homem regenerado, quando exercida, sobretudo nas ações de graças e no louvor a Deus, é a gratidão. Alude-se muito à gratidão no livro dos Salmos e noutras partes das Sagradas Escrituras, de modo que nem é preciso citar textos específicos. De novo, reiteradas vezes, as Sagradas Escrituras referem-se à compaixão ou misericórdia como um elemento essencial e grandioso no coração verdadeiramente regenerado, de modo que as pessoas boas são assim denominadas nas Escrituras. Homem misericordioso e homem bom são termos equivalentes nas Escrituras. Perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Isaías 57, 1. E a Escritura escolhe especificamente essa qualidade como a que retrata de modo particular um justo. O justo se compadece e dá. Salmo 37, 21. E ele é sempre generoso e empresta. Verso 26. Quem oprime o pobre insulta seu Criador, mas dá-lhe honra quem se compadece do necessitado. Provérbios 14, 31. Como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão. Colossenses 3, 12, etc. Essa é uma das grandes virtudes com que nosso bendito Salvador define os verdadeiramente abençoados, homens regenerados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Mateus 5, 7. Também Cristo menciona a misericórdia como uma das questões de maior importância da lei. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e omitis o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devias fazer essas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23, 23. Com propósito semelhante, Miqueias indaga: ó homem, ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus. Miqueias 6:8. Oséias igualmente menciona essa afeição. Quero misericórdia e não sacrifícios. Oséias 6:6. Texto que, segundo parece, muito agradava a nosso Salvador pelo seu modo de o citar repetidas vezes, como em Mateus 9:13 e 12:7, por exemplo. O zelo também é citado como elemento essencial, de essencial importância, no verdadeiro homem regenerado, nos santos verdadeiros. Fala-se dele como atributo grandioso que Cristo tinha em vista ao entregar-se por nossa redenção.
o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito 2,14. O zelo também é mencionado como a qualidade sublime que faltava aos tíbios laodicenses, em Apocalipse 3, 15, 16 e 19. De uma quantidade inumerável de textos por toda a Escritura, mencionei apenas algumas passagens que situam grande parte do verdadeiro viver que foi regenerado nas afeições. Contudo, o que foi observado talvez seja suficiente para mostrar que os opositores que negam que este novo viver verdadeiro produzido pelo Espírito Santo está nas afeições, em maior parte, e defendem o contrário disso, terão que jogar fora a Bíblia. E nós teríamos que nos acostumar e arranjar alguma outra norma pela qual julgar o verdadeiro viver que foi regenerado pelo Espírito Santo por outra coisa que não fosse a palavra de Deus.